Boa tarde a todos. É com toda alegria que a gente se reúne mais nesse domingo, né? Para conversar sobre Jesus, sobre o Evangelho. E nesse momento a gente pede a ajuda da espiritualidade para que abra nossos corações a esses ensinamentos, para que a gente possa ser instrumento da paz de Jesus, que a gente possa compreender todos os seus ensinamentos aqui dentro do nosso coração. E com isso eu peço, então, a Flávia, para que faça a prece inicial, seguida pelo Ras, que fará a leitura do livro Palavra de Vidas Eternas. Obrigada. Então, dando início à nossa reunião na tarde de hoje, e com nossos corações em júbilo de alegria, de felicidade e de amor, pedimos que a espiritualidade maior envolva a todos nós, essa conexão e essa ressignificação de todos os nossos pensamentos ao Evangelho do nosso Mestre Jesus, fazendo com que, em uníssono, todos nós estejamos unidos em uma só voz, para que possamos aprender um pouco mais sobre as lições deixadas por esse irmão dileto, e que possamos alcançar a todas aquelas pessoas que buscam a radiação e o consolo na segunda parte do nosso trabalho, levando entendimento e, acima de tudo, pacificação nos corações de todos aqueles que vieram aqui buscar um lenitivo para as suas dores. Que possamos também vibrar por uma semana de alegria, que possamos aproveitar cada minuto aqui, nesse tempo e espaço, nessa consciência, rogando que os nossos mentores estejam ao nosso lado o tempo todo, nos guiando, nesse mundo de provas e expiações, que possamos buscar sempre a bússola segura do Evangelho. Mestre Jesus, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão profunda por essa oportunidade de estudos. Nosso Pai Celeste, a nossa eterna gratidão de amor por essa oportunidade também de aprendizado. A todos os nossos mentores aqui, nos auxiliando, nos intuindo, nos envolvendo em vibrações de pacificação, a nossa eterna gratidão. Mestre querido, sê conosco, hoje, agora e por todo sempre, que assim seja. Jesus e a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus, do Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 27. A paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. A paz do espírito é serviço renovador. A primeira é inutilidade. A segunda é proveito constante. Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre. Lares humanos negaram-lhe o berço, mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria. Herodes perseguiu-lhe, desapiedado, a infância tenra. Jesus, porém, transferindo-se de residência, em favor do apostolado que trazia, sofreu tranquilo a imposição das circunstâncias. Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se, feliz, em barcas pobres da Galileia. Amando e servindo os necessitados e doentes recebia, a cada passo, os golpes da astúcia de lestrados e casuístas de seu tempo. Contudo, jamais deixou, por isso, de exercer, imperturbável, o ministério do amor. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação, mas voltou da morte, aureolado de paz sublime, para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar
os próprios verdugos. Recorda, assim, o exemplo do benfeitor excelso, e não procure segurança íntima, fora do dever quando corretamente cumprido, ainda mesmo que isso lhe custe o sacrifício supremo. A paz do mundo, quase sempre, é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres a se dissociarem na inércia, mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno, em permanente ascensão. Eu acho que esse capítulo nos concita, né, aquela ensinamento do Mestre Jesus, né, que precisamos sair de nós mesmos para estar em caridade, né, com o nosso próximo, que somente assim saem da inércia disruptiva, né, que nós temos de achar que porque a gente não faz o mal, está tudo certo, o nosso caminho de ascensão, de evolução, e darmos um passo um pouco mais à frente, né, ainda que nos custe situações, né, que vai nos tirar, né, da paz que nós consideramos, né, nesse lugar que nos leva, né, à sensação de que o dever está cumprido. Então, aqui acho que o João nos convida, né, a pensarmos um pouco no que é profano, o que é sagrado, o quão nós vamos nos dedicar às nossas atividades materiais, o quão nós vamos dedicar às nossas atividades espirituais, né, o que nós iremos levar, né, quando formos convidados a sairmos daqui e retornar à nossa pátria, à nossa casa. Então, eu convido sempre, né, a sairmos de nós mesmos em prol do outro e seguir sempre os passos, né, que o Mestre Jesus nos trouxe, para interpretar, né, que aqui no mundo de provas e expiações, nós não teremos a paz que nós desejamos, mas no trabalho ao próximo, no trabalho de caridade, nós teremos, sim, a nossa consciência um pouco mais tranquila, no sentido de caminharmos, né, em busca aí, né, do nosso caminho de evolução, né? Acho que eram essas observações que me chamou a atenção. Obrigada, Flávia. A palavra está aberta, gente. Josemar, o Emmanuel começa Pois não, seu Josemar. o texto. Emmanuel começa o texto, né, a lição, dizendo que a paz do mundo costuma ser preguiçosa e rançosa, e termina, finda com chave de ouro. A paz do mundo, a de sempre, é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres, que dissociarem na inércia, mas a paz do Cristo, o serviço do bem eterno. Não escuto o senhor Josemar, e vocês? Tem melhor explicação do que essa, né? Então, pronto. Seu Josemar, se o senhor puder falar mais próximo do microfone, a gente consegue escutar melhor o senhor. A gente não conseguiu escutar a sua reflexão. Vamos lá. Está melhor agora? Ainda não. Vamos lá, peraí. Melhorou? Melhorou. Reunião. Ainda estou com problema. Pode passar para frente. Eu acho que nós não estamos ouvindo o senhor, seu Josemar. Não pode continuar a reunião, por favor. Tá, pois não. Rosa, tudo bem, Rosinha? Obrigada. Oi, tudo bom, pessoal? Eu achei bacana nesse texto
do conceito de paz. A gente costuma pensar em paz em falta de atividade, em inércia e zero movimento. E não é assim, a gente sabe nisso, no nosso mundo que a gente vive, o mundo tem um ritmo, mesmo que eu não vá trabalhar hoje, o padeiro vai, as pessoas andam de ônibus, acontece um monte de coisa, né? Então tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E esse é o mundo que a gente vive, como a Flávia falou, que é um mundo de prova, um mundo de expiação e de superação. Então, eu acho interessante essa paz. Como é que eu vou levar a paz? Como é que eu vou lidar com a paz? Tem tanta gente que me cerca, que eu encontro ao longo do dia, que não está em paz, que inclusive no trânsito, você sai no trânsito, alguém já vai, te corta. Hoje a gente estava parando, né, para dar um pão para uma senhora, né, domingo, depois do almoço, tinha um carro, um Uber parado, que estava pegando um paciente, um cliente, e nós atrás, a gente baixou o vidro para dar um pão para um casal lá, uma família. Aí os dois carros de trás buzinando, bem, 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 né? Aí buzinou bem forte, assim, em cima da gente, né? Eu pensei, puxa vida, o cara tá com pressa. E o pior é que nem adiantou, que a gente saímos rápido, né? Mas fechou o sinal e ficou parado do mesmo jeito. Ou seja, aquela buzinada não surtiu efeito nenhum, zero. Aí eu pensei assim, poxa, o cara tá sem paciência, não tá com paz. Mas aquilo não me irritou. Eu pensei assim, poxa, mas como é que ele tá tão impaciente no dia de hoje, em vez de curtir um domingo, relaxar um pouco a voltagem, diminuir, né? Então eu acho muito isso, a gente lida com outros tipos de vibração, de rotação ao longo do nosso dia, da nossa vivência, e a gente tem que levar, é o ideal, né? Levar a nossa paz no sentido assim, você está em paz, está com a vida ganha. Negativo. Cada um sabe as suas dificuldades, cada um sabe o que ela tem que perseguir atrás. Às vezes é uma dívida, às vezes é uma meta, às vezes é um exame, às vezes é a doença de uma pessoa querida, e você às vezes tem que trabalhar assim mesmo, tem que fazer o seu melhor, né? Então eu acho que ele fala assim para a gente não correr da raia, sabe? Não fugir da raia e ir para o que a gente tem que ir. Presta atenção, se eu fosse um policial e todo dia tivesse medo de botar minha cara, de vestir a minha farda, medo de morrer, de pegar bandido, então não está certo, né? Se eu sou um médico, eu tenho medo da doença, eu tenho medo de uma situação de risco, não vou ajudar, não está certo, né? Então essa paz que ele fala é a consciência de tentar, a consciência tranquila, né? De fazer o melhor que você pode naquele dia. É o que eu falo, minha melhor consciência é o meu travesseiro. Se eu deitar e dormir tranquilo. Se eu, por acaso, deitar uma coisa, me remoer, não fiz direito, ou podia ter feito melhor, ou não deu certo o que eu fiz assim, aquilo me martiriza um pouco, né? Não vou deixar de dizer, mas eu vou tentar fazer uma melhor. Então é isso, a gente pode não estar com a melhor paz do mundo, mas tem que ir para o mundo com a melhor das intenções, com a melhor da vibração, que pode ser com esse pensamento positivo que a gente consiga a paz de realizar aquilo que a gente busca e consiga levar um pouco de paz ao nosso próximo e dessa maneira apaziguar. É o que nós fazemos aqui. A gente para rezar perdão, a gente para estudar, para orar aqui todo mundo junto, a gente não busca um pouco de paz, discernimento, clareza, né, para poder, e a gente não sai sempre melhor dos nossos encontros, né? Eu acho que é isso, a gente tem que, todo mundo busca, mas tem que ser uma busca ativa, é isso que eu ia dizer. Obrigada. Mais alguém? Na realidade, as lições do Emmanuel aí são muito profundas mesmo, né? Aí me vem o sentido da paz em si, essa paz de Cristo, né, que o Roberto sempre coloca na primeira fala dele, e que é impactante para mim, porque eu falo, meu Deus, quando alcançaremos essa paz? Né? E para mim, o maior momento de paz que eu já vivenciei foi ver a história de Cristo. Ele no tumulto, indo para a cruz, para ser crucificado. Em nenhum momento ele saiu das estribeiras, manteve a sua serenidade, a sua fé. Ele sabia da consciência plena que ele tinha junto ao Pai, e mesmo com aquela turba toda ali gritando, ele sabendo que seriam seus minutos finais, né? Ele manteve uma paz, porque ele sabia do trabalho a realizar. Ele estava em sintonia com o Criador, né? Ele não tinha nada a temer. Então, eu acho que dentro da nossa tribulação do dia a dia, que são muitas para cada um de nós, né? A gente tinha que ter essa paz.
de saber que nós vamos ter que arregaçar as mangas, como disse a Rosa, para fazer o melhor de nós, mas nós temos uma meta, seja ela criar o neto, criar o filho, seja você dar o teto para a sua família, não importa qual seja a meta, seja ela na ajuda de alguém que está muito doente ou de você mesma, né? Você tinha que ter essa paz, essa certeza que tudo está certo, que Deus está fazendo o melhor por você, e Ele espera que você avance, que não paralise nessa dor, que você avance trabalhando, servindo, tendo uma resiliência, tendo esse compromisso com a consciência, fazendo o que é o correto, dentro das leis divinas, claro, sempre, né? Então, às vezes, quando eu estou nesse meu tumulto aqui, na minha correria, eu fico pensando, Jesus, eu quero tanto ter essa paz, né? De saber que estou aqui firme, tentando lutar, dar conta de todas as demandas, como o Raz falou hoje no início, que são muitas demandas durante o dia, né? Durante a semana, né? Mas que a gente tem que se recolher dentro de nós, nessa paz aí, nessa certeza que tudo passa e que alcançaremos, sim, esse ponto, essa meta, que é ter a certeza que Jesus está conosco, que nós estamos alinhados dentro das leis divinas, né? Para dar essa paz lá interior nossa. Que mesmo que o mundo te pise, te arrase, te calumnie, te esfacele, você esteja certo que tem Deus, que Jesus é nosso irmão maior que está nos guiando. Eu acho que essa paz que a gente tem que se encontrar todo dia dentro de nós, onde quer que estejamos. Eu acho que até quem está na guerra, no sufoco ali, de balas cortando os ares, quando você se recolhe nesse momento com Jesus, é a paz, né? E a paz não é o que vocês colocaram no início, né? De não fazer nada. Ah, agora eu quero não fazer nada. Não, eu acho que a paz é isso aí. Essa consciência plena de que você fez o melhor. Que o que foi te confiado está sendo feito por você. Porque você está fazendo o seu melhor. E que você sabe que Ele está com você. Eu acho que a paz é essa profundidade que você encontra quando você sintoniza com Jesus. Quando você se entrega. E aí você sabe que está amparado, que está acolhido, que está acariciado. Né? Eu acho que isso te traz essa certeza e você sente esse momento de uma tranquilidade, de uma serenidade que não dá para descrever. Né? Nem sempre a gente consegue alcançar esse momento, mas quando a gente alcança, é infinitamente grandioso. Eu já tive um momento como esse de paz, e foi transcendente, não dá para falar. E eu até pensei que eu nem tivesse aqui mais, né? É muito, muito, é como se você estivesse flutuando no ar. E o tumulto da vida ao redor de você. Eu dirigindo o carro e tendo a plena certeza que a minha mãe morria naquele momento. Mas o que me envolveu foi tanta paz, uma sensação tão profunda de serenidade e gratidão, que eu não tenho palavras para descrever para vocês. Estava tudo certo. Né? Então, eu acho que dentro do nosso tumulto do dia a dia, a gente tem que buscar, sim, essa sintonia, de que daremos conta do que precisa ser feito, quando a gente tem Cristo dentro de nós. A certeza de que não estamos sozinhos, de que a luz nos acompanha. Roberto, por favor. Oi. É só algo que eu encontrei e que eu acho que representa de uma maneira muito simples, muito, muito meiga, né? O que todos falaram, o que o texto diz e o que você acabou de colocar, Joana. E principalmente o final, quando ele coloca no final do texto, que a gente continua a nossa ascensão a nossa ascensão junto com o Cristo dentro dessa paz. É algo bem curtinho que diz assim: quando nada fizer sentido, lembre-se que aqui não é casa, é caminho. Continue.
Então, quando nós ainda não conseguimos encontrar essa paz todos os dias, lembrar que todas essas tribulações que foram colocadas agora, fazem parte desse viver, fazem parte desse crescimento. A gente só consegue florescer passando por todas as fases, todos os verões, todas as primaveras, todos os invernos e todos os outonos. E o mais interessante, que a gente passa por todas essas estações, não na cronologia que o clima nos coloca, mas na cronologia de nós mesmos. O tempo nos faz, em alguns períodos, sermos verões. Em outros períodos, somos invernos. Em alguns períodos, a dor é tanta, como diz aquela música, eu não vou me lembrar do autor, mas eu acho que é do Zé Ramalho, que ele diz: como outonos secos caindo no solo da minha mão. A dor, a perda. Mas, ao mesmo tempo, a fé na renovação, a primavera de cada um de nós. Então, aqui não é casa, é caminho que possamos prosseguir. Era mais isso que eu queria só ponderar. Eu achei muito lindo. O Ras quer falar. Roberto, essa sua colocação e da Joana, precedida da Rosa, fizeram com que eu percebesse que muitas vezes na história humana, paz é definida como ausência de guerra. É aquele período entre guerras, vamos assim talvez colocar, ou seja, sempre pela negativa. A paz de Jesus, ela não é negativa, pela negativa, ela é afirmativa. Ela é construída em meio às intempéries. Dentro do jardim do Éden, tá idealística existência, onde hipoteticamente era o reino da paz, apareceu uma serpente, né, para começar a plantar a cisanha. E a nossa vida não é isenta dessas serpentes, né? Diz a brincadeira, né, que se o jardim do Éden tivesse sido feito na China, nós não estaríamos nessa bagunça, porque os chineses teriam comido a cobra ao invés da maçã. Mas não foi assim que aconteceu aqui no Ocidente. Então, aqui no Ocidente, nós temos que lidar com aquilo que a Rosa estava colocando, né, que às vezes a gente não ser violento, ser de paz, é não ser violento, e não ser violento é difícil. Num mundo de violência, você não reagir violentamente contra as agressões que sofre, as injustiças que passa, as indiferenças, etc., é difícil, é exigente. E essa é a paz de Jesus, que nos desafia, como a Joana colocava, em cada atitude cotidiana nossa, em cada momento, né? Em cada esquina, às vezes dentro da gente mesmo, às vezes dentro da própria família. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, a minha experiência espiritual, Jesus não é só alguém que nos desafia nesse sentido, mas ele também é a paz. À medida que a força dele está comigo, ele também me dá a paz, a serenidade interior, devolve o meu centro, à medida que eu consigo viver seguindo o caminho, né, ensinado por ele, ou buscando, pelo menos, nessa direção, e ver de leve, muito de leve,
em meio a todos esses conflitos e desafios do cotidiano, existenciais, relacionais, profissionais, essa serenidade, essa paz pousando sobre mim e me dando aquela força, aquele ânimo, né, para seguir para a etapa seguinte. Obrigada, Raça. Robert, eu acho que agora, se não tiver mais nenhuma fala, está na hora da Dona Carmen. Né, Dona Carmen? A senhora está sem microfone. É que eu tinha apertado o microfone e depois eu não sabia voltar. Eu sou tão inteligente, né, gente? Nossa, eu fico boba comigo. Uma coisa, tecnologia eu domino totalmente. Nossa, mãe, mas tá tudo certo. Gente, desculpem, hein? Se vocês me permitem, eu só vou dar um pitaquinho aqui no finalmente do 57, quando ele fala, né? A paz do mundo quase sempre é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres e se dissociarem na inércia, né? Mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno. Acho isso aqui tão romântico, tão maravilhoso, tão profundo, porque simplesmente ele quer dizer assim, gente, vamos trabalhar, porque a paz é o trabalho. Só isso, né? A paz é o trabalho, simples assim. Vocês já viram alguém com depressão quando trabalha? Não dá tempo, né? É verdade. Tanta gente aí com trabalho voluntário, né? Correndo para lá, correndo para cá. Outro dia conversando com a Regina, né? Falando lá do hospital Emílio Ribas, que faz um trabalho lindo de voluntariado. Falei, puxa vida, né? Vamos trabalhar para você ter paz. Sábado o pessoal estava fazendo sanduíche, eu estava olhando, né, aquele quadro maravilhoso, né, daquelas meninas, que é todas meninas, né, ali uma corta o pão, a outra passa a margarina, a outra põe a mortadela, depois a outra põe na caixinha, depois a outra embrulha, depois... Eu falo, gente, não dá para ficar triste, não dá para ter depressão, não dá... É o trabalho. E a união, né, harmoniza o ser humano. É isso que harmoniza o espírito, né? Maravilhoso. É o trabalho. Ô, Joana, desculpa, é que eu estou em outro local hoje e eu esqueci aquele outro meu livro, né? Onde eu marquei. Mas, se eu não me engano, é da 200 a 206, é isso? Não, 197 a 199. Pois é. Na outra semana nós ficamos na outra questão, que foi riquíssima, né? Que o Raça teve a dúvida, quis discutir. E a gente ficou ali mesmo, a gente parou ali, mas tranquilo, que foi muito bom as ponderações da 188. Claro. Doutrina espírita, Rasa, a gente tem que tirar dúvidas, porque ela é muito esclarecedora, muito consoladora, mas se você tiver dúvida, a dúvida fica ali batendo na tua cabeça, né? E você fica ainda meio em cima do muro. Então, tirando dúvida, aí você fica tudo muito mais claro de ser visto, né? Isso é muito bom. Desculpa e obrigada, viu, Joana? Não, tranquilo. Vamos lá, destino das crianças depois da morte. O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão avançado como o de um adulto? Algumas vezes, muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progrediu. Gente, esta última fala é importantíssima, porque é assim. Eu costumo dizer, gente, na mesma família, o Evangelho nos diz que reencarnam pessoas mais e menos evoluídas. Por quê? Quem é menos evoluído
vai aprender com aquele que é um pouco mais. E aquele que é um pouco mais evoluído vai aprender também com aquela que é menos evoluída, no sentido de olhar e dizer assim: eu já fiz isso, eu entendo, eu já fiz. Então eu não vou julgar, porque eu me coloco no lugar dele. Agora, o importante disso tudo é falar assim: quantas encarnações será que eu tenho diferente do número de encarnações dessa pessoa? Talvez 1.000, 2.000, eu tenho um pouco mais, então eu preciso aprender a compreender, porque eu tenho uma, não que eu seja mais evoluída, gente, eu tenho mais encarnações. Então, aqui ele diz, olha, que coisa mais, mais esclarecedora. Sobretudo, se progrediu. Quer dizer, eu posso ter 2.000 encarnações, a outra pessoa pode ter 1.000, e eu dizer assim, eu sou um pouquinho melhor porque eu tenho 2.000 encarnações. Mas e se eu não as aproveitei? Estacionei. Então, o número de encarnações não significa que eu sou mais evoluída. Porque eu posso ter passado por essas 2.000 e ter aproveitado quase nada, porque eu continuei negando coisas que eu deveria ter compreendido e aceito, né? Então, cuidado, porque quando a gente fala isso, muitas vezes é uma negação, né? Então, não é o número de encarnações que faz com que eu fique mais evoluída, mas sim como eu as aproveitei. Então, eu posso sim ter 1.000 encarnações só, mas eu aproveitei intensamente. Então, é a mesma coisa que na presente encarnação. A gente diz assim, ai, eu preciso ficar muito, eu vou morrer bem velhinha, acabadinha, socadinha, amassadinha, porque eu preciso aprender. Aham, que bom. Como você aproveitou esta encarnação? Você trabalhou na seara de Jesus? Você fez a reforma íntima? Você mudou algum conceito de vida? Você está tratando melhor o semelhante? E você, como é que está se tratando? Então, aí sim eu posso dizer que eu estou aproveitando minha encarnação. Ou senão a gente ouve muito uma frase assim, quer ver? Ai, gente, eu aproveitei tanto esta encarnação. Fiz tudo o que eu queria. Tudo. Ah, tá. Entendi. Então você aproveitou muito bem essa encarnação. E aí ele começa a falar tudo que ele aproveitou. Aí a gente fica pensando, nossa, que coisa, né? Será que aproveitou? Não. Então eu posso sim aproveitar, entre aspas, estudando, trabalhando, sendo melhor, aproveitando muito esta encarnação, sim, para melhorar meu espírito, porque é para isso que eu reencarnei, né? A nossa tarefa reencarnatória é para evoluir o nosso espírito, né? Nas 197A. Ele faz a mesma, ele continua a mesma resposta. O espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado do que o do seu pai? E isto é muito frequente. Vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra? A gente vê as crianças fazendo cada pergunta, né, gente? Fala a verdade, hein? Ou senão, fazendo alguma colocação que você fala, meu Deus do céu, da onde tirou isso, né? Da mochila. Tá lá guardadinha, né? E de vez em quando ela abre a mochilinha e ela vê o que tem lá dentro e fala, né? 198. Pertence a uma categoria superior o espírito de uma criança que morreu em tenra idade, não podendo ter feito o mal?
Se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que deve suportar. Se é puro, não é porque é criança, mas porque progrediu muito. Olha, gente, que profundidade essa resposta, né? Não é, se é puro, não é porque é criança, mas porque progrediu muito. É isto que eu chamo de aproveitar a vida. Então, quando eu aproveito, são as oportunidades que Deus coloca ao meu alcance, e eu digo assim: ufa, foi difícil, mas ó, estou aproveitando a grande oportunidade que a vida está me dando. Na 199, ele pergunta: por que a vida frequentemente é interrompida na infância? A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que está nela encarnado, o complemento de uma existência interrompida, antes do seu tempo marcado. E sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. Que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Gente, antes da resposta, eu só vou falar uma coisinha. Quando nós vemos uma criança, que a mãezinha fala assim, né? Que é uma tragédia porque está num hospital, porque está passando mal, e vem a óbito, a gente diz assim: qual é a explicação que o Livro dos Espíritos nos dá? Porque geralmente a mãe, o pai ou alguém pergunta, né? Qual é a explicação que a doutrina dá? Depende. Uma das razões é porque ela tirou a vida antes do tempo que ela tinha que cumprir. Então, a gente chama, a gente não, né? A doutrina de espírito completista. Então, ele vem completar aquele tempo que ele tinha que ter ficado. Então, se eu fiz na outra encarnação, em algum momento da minha vida, da minha existência, eu quis, de repente, por conta de uma vida anômala, eu quis, entre aspas, como eu falei agora há pouco, aproveitá-la. E aí eu fiz tudo que eu não deveria ter feito. Acabei com o meu fígado, acabei com o meu pulmão, acabei com o meu cérebro, né, meus neurônios, com as minhas sinapses, né, que perderam a sua energia, né, a sua força. Aquelas células já, eu desgastei demais, né? Então, eu perdi 10 anos que realmente já estava na minha trajetória marcada, né? Então, eu reencarno e eu vou viver 10 anos. Porque eu tenho um débito para a minha parte, para o meu espírito, eu tenho um débito comigo de 10 anos, porque eu aproveitei mal aqueles 10 anos. Eu usufruí de uma forma errada. Então, quando a gente vê uma criança desencarnando, e a gente é perguntado, né, de alguma forma, cada caso é um caso, não é uma regra, né? E aqui Kardec, ele dá uma explicação muito interessante, que eu vou ler para nós, tá bom? Se o homem tivesse uma só existência, e se depois dessa existência sua sorte futura fosse fixada para a eternidade, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre em tenra idade para desfrutar sem esforços da felicidade eterna? E por qual direito ficaria isenta das condições frequentemente tão duras impostas à outra metade? Uma tal ordem de coisas não estaria de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção, e sem favor para ninguém. Os que chegam por último não podem culpar senão a si mesmos.
O homem deve ter o mérito dos seus atos, como tem a responsabilidade. Não é racional, aliás, considerar a infância como um estado normal de inocência. Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos em idade na qual a educação não pôde ainda exercer sua influência? Algumas não há que parecem trazer no berço a astúcia, a felonia, a perfídia, o instinto mesmo para o roubo e o homicídio. Não obstante os bons exemplos dados pelos que com ela convivem, a lei civil as absolve de suas ações, porque, diz ela, não agem com discernimento. E tem razão, porque, com efeito, elas agem mais instintivamente do que pela própria vontade. Mas, de onde podem provir esses instintos tão diferentes em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação não contribuiu para isso? As que são viciadas é porque seu espírito progrediu menos, e então sofrem as consequências, não por seus atos de criança, mas por aqueles de suas existências anteriores. É assim que a lei é a mesma para todos, e a justiça de Deus alcança todo mundo. Gente, é lindo demais, né? Quando você vê aquela criança sofrendo, né? E você diz, como é que pode Deus permitir uma criança em tenra idade sofrer desse jeito? Gente, ela está criança e ela está em tenra idade. Ela não é uma criança e não é uma criança com muita idade, madura, né? Quando Emmanuel fala que nós temos a idade espiritual, a idade cronológica e a idade emocional. Ele se refere exatamente a este assunto que está no Livro dos Espíritos. Então, Emmanuel, numa das suas obras, ele também diz que se aquela criança vai se preparar para reencarnar, ela como que fica aguardando ali o seu projeto reencarnatório para que ela possa voltar em plenitude. Mas se aquela criança vem cumprir exatamente como fala essa lição de hoje, vem cumprir aquele trecho reencarnatório que ela por alguma razão ficou em débito com a justiça divina, então ela fica adulta, ela se desenvolve, o espírito dela, que já é um espírito mais maduro, como que ela se modifica, né? Ela muda a sua aparência, porque ela cumpriu com a sua tarefa aqui na Terra, que era a de evoluir. Então, aí é que a gente encontra essas as crianças, né, que muito pequenas passam por grandes dificuldades de saúde, principalmente, né, ou vivem num lugar assim insalubre, né, e você fala, meu Deus, como é que pode, né? Então, nós estamos sempre no lugar certo, com as pessoas certas para a nossa evolução. Então, além de esclarecedora, a doutrina dos espíritos, ela nos consola, né? Porque a gente pode... Hoje foi o nosso trabalho, né? Que a gente faz uma vez por mês lá no orfanato. E cada criança que tem lá tem uma história diferente. Então, quando a gente vai, na hora de fazer a prece, a gente sempre fala, pessoal, eles estão crianças. E eles estão no lugar certo que o espírito precisa para evoluir. Então, nada de muitas emoções, porque
eles estão lá porque eles necessitam para a evolução. E nós precisamos levar alegria. Porque, gente, o momento mais difícil é quando você vai embora, né? Tia, leva eu. Como tia, leva eu? O que você responde pro tia, leva eu? Você dá risada e se finge de morta, né? E acaba levando um pedacinho do coração meio lascadinho, assim, né? Mas ele se recupera pelo caminho. Porque um mês do que são só 30 dias, né? Então, daqui a um mês a gente está lá de novo, né? Aí a gente tem a alegria de chegar, a tia chegou, hoje tem bolo. O que você vai fazer hoje, tia? Vocês vão fazer pastel, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Tia, que bom. Tia, você não vai embora, né? É mais ou menos. Mais ou menos. Agora, exatamente, não. Nós estamos chegando. Mas exatamente assim, nesse momento, a gente não vai embora. Então, a gente sempre tem que ir muito bem preparada, né? Porque é o começo de uma grande jornada, né? A gente não sabe. Cada um tem a sua história. E por alguma razão, a necessidade de ali estar. Então, a gente vai lá buscar um pouco de apoio, um pouco de mimo, né? Eles dão mimo pra gente, né? Eu falo que a gente vai lá, eles dão TT para nós, né? Porque não nós para eles. É o TTzinho que eles nos dão. Aquela dosagem, né, maravilhosa de amor, de alegria, de perseverança e de esperança, né? E é isso, gente. Desculpem a minha demora para entrar, desculpem a minha vontade de falar, porque a doutrina é tão linda, né, que a gente poderia falar o dia inteiro dela. Mas muitíssimo obrigada pela oportunidade. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Dona Carla. Muito obrigada. Muito lindo. Para a semana, eu acho que a gente pode fazer as 200, a número 200 até 202, Dona Carmen. Eu acho que é pouco 202, hein? Pode ir até 205? Porque eu tinha marcado que seria até a 205, porque a 205 ela é compridinha. E aí agora a 200, a 201 é curtinha, a 202 também, a 3 também, a 4 também, e a 5 é mais compridinha. Então, eu acho que na minha opinião, que eu preciso ver vocês também, que seria viável a gente fazer até a 205, que aí fecha. Tá ótimo, Dona Carla, anotado aqui. Aí a gente vai falar sobre parentesco e filiação, né? É isso mesmo. Nós estamos quase em cima da hora, mas eu acho que tem um comentário de Viranês que vale a pena esse nosso atraso, gente. Então, sempre vale a pena. Eu vou ler para vocês, porque ele faz um comparativo muito interessante, ele comenta aqui a questão 197, tá? Uma criança pode ser muito mais adiantada do que um adulto. Basta que ela tenha tido mais experiências nas suas sucessivas reencarnações. O fato de ser criança não quer dizer que é um espírito primitivo. Somente o corpo se encontra pequeno. O espírito pode ser grande na escala espírita. Entretanto, encontramos muitos espíritos vestindo a roupagem de criança, que verdadeiramente o são na ordem evolutiva. Pode-se tratar de espírito novo, ao qual falta o despertamento espiritual. As suas qualidades dormem e somente o tempo tem o poder de acordá-las. Podemos identificar, e isso é fácil, se uma criança tem boas qualidades espirituais, pelo seu comportamento, pela sua inteligência e pelos seus sentimentos. Ela mostra o que é, e mesmo o que foi no passado. As diversidades de comportamento nós encontramos em tudo que se move, e todos nós estamos subindo uma grande escada em direção à luz, sob as bênçãos de Deus. Entre os próprios animais, observamos as diferenças, uns mais mansos,
outros violentos. Nas plantas, umas delicadas, outras selvagens. Um espírito que se encontra animando uma criança, em muitos casos, é mais evoluído que seus próprios pais. Isso é frequente no seio da sociedade humana. Por vezes, são os mesmos ancestrais de volta, com as experiências que granjearam, com novos aprendizados no mundo espiritual, que trazem para novas experiências na carne. A vida é uma constante aprendizagem. Os adultos devem, e é sua obrigação, cuidar das crianças e dos velhos. Porque se a criança é o futuro, como todos afirmam, o velho é a criança do porvir. São mudanças pedidas pela lei da reencarnação e dos reencontros. A luta da doutrina dos espíritos é a educação. É transformar o homem velho no homem novo. É fazer acordar os dons de ouro no vaso de barro. Se uma criança é rebelde, devemos estudá-la e procurar parar as arestas desta alma, que se encontra em um fardo de carne em formação, porque é ensinando que se aprende, é instruindo que se instrui. O que seria dos professores sem alunos? Como testariam o que aprenderam? Os encontros de pais com filhos, de professores com alunos e de inimigos com inimigos é que enriquecem os celeiros dos dons da vida e despertam valores nunca antes sonhados pelos homens. Compete a cada alma, onde estiver, buscar este entendimento, por ser esse caminho da luz, onde encontramos e desfrutamos a felicidade. Quem trabalha ajudando as crianças sempre é instrumento de benfeitores espirituais encarregados de tal fato, servindo-se de médios da educação infantil, desde que o faça com amor. Assim se opera com a velhice, e em tudo que se faz com carinho e caridade, Deus se encontra mais visível para os de boa vontade. O que doamos para as crianças em todas as formas educativas, elas transmitem para gerações que as sucedem, como os que receberam de outras fontes. Essa é a lei do amor sustentada pela verdade. Tratemos as crianças como se elas fossem anjos, embora nem sempre o sejam, e procuremos dar-lhes o que estiver ao nosso alcance, em educação e amor, que Deus nos abençoará. Me chamou muita atenção quando ele fala que a gente tem que cuidar tanto das crianças como dos velhos, porque os velhos é o porvir, né? Então, eu achei muito interessante essa colocação do Miramês, quando ele coloca as duas extremidades da vida como extremamente importantes. Cada processo, fase de vida que a gente passa. E é isso, gente. Desculpa ter aumentado um pouquinho aí o tempo das reflexões. Amigos, agora vamos parar, pensar, fluir e vibrar tudo em volta da Joana, para que a sua mentora continue nos ensinando, continue nos abraçando, continue nos iluminando, e que nosso aprendizado de hoje seja tão rico quanto as palavras de cada um de nós que vieram dos nossos mentores, e que continuemos na nossa busca dessa paz de Cristo. Obrigada a todos vocês que aqui estão buscando a paz do Cristo. Irmãos, como foi posto agora há pouco pela irmã, a paz de Cristo encontra-se no trabalho, no amor, no servir. Aí sim você encontra a paz dentro de ti, porque você trabalha e dá o melhor de si. Você trabalha e põe seu amor, sua boa vontade, sua caridade. Você faz pensando no irmão. Você doa de si. O trabalho bem feito, o trabalho bem posto, as mãos calejadas, o corpo cansado.
mas o coração leve, pela obrigação feita com todo amor, levando paz e alegria, levando conforto aos corações sofridos, levando alegria aos que estão no desespero, levando colo. Onde está a paz, irmãos? Nas maiores tribulações. Que ali você tem a prova do que você é, junto ao Cristo. Você chega no ambiente de dor e você é o bálsamo. Porque Jesus te usa como instrumento. Você leva o abraço. Você leva a água que mata a sede. Você leva o doce que adocica a boca amarga. Olha que trabalho. Então a paz do Cristo está nessa sintonia de caridade. Não se esqueça, fora da caridade não tem salvação. Então estejamos onde estejamos, em grandes conflitos, em guerras internas ou externas, jamais esqueçam que a paz é do interior de vocês. É lá dentro do seu âmago, da sua alma. Você pratica o trabalho externo. Você se volta em favor do próximo. Você se doa. E o seu problema, que era tão grandioso, se torna tão pequenino. Você se ajuda quando ajuda o outro, que nem percebe. É o milagre da caridade. Ponha-se todos os dias nessa postura de servir, com a dose do amor em seu coração. Não servir humilhando, não servir desperdiçando, mas servir pelo franco ato que aí se põe de trabalho. É uma semeadura extensa, o campo é vasto. Jesus está na sua porta a todo momento, na figura do irmão sofrido. Olhe com os olhos de sua alma e encontrará Cristo em cada centímetro que passa. Ali está uma mão estendida. Ali está um coração que precisa ser amado. Acolá uma veste para cobrir o corpo nu, o corpo no frio. Não esqueçam da caridade. E com isso, irmãos, com todo o seu amor, com toda a sua bondade, você vai sendo instrumento do nosso Pai e do Filho. E a paz chega. O corpo exaurido, mas a paz ali, te dando uma leveza, te dando uma elegância de tranquilidade, que não tem palavras para descrever. Então, a paz mora no trabalho feito, cumprido, na maestria da benevolência, da indulgência e da caridade. E com essa toda boa vontade, todos possamos agora, unidos no só pensamento, mentalizar o nosso planeta Terra, o universo criado pelo Criador, rogando misericórdia, para que a nossa carne receba todo o nosso coração aberto em vibrações de luz, de amor, de união, de paz, a paz do Cristo. Que cada um encontre trabalhando. Que a Terra possa, nesse momento, receber esse nosso abraço com o melhor de nós, doando das nossas fibras, doando do nosso esforço, doando do nosso cansaço, doando da nossa boa vontade e da nossa fé e a esperança do porvir. O porvir que é a luz em nossa vida. E com esse sentimento, agradecemos a todos aqueles que dispõem a serem gotinhas de luz.
fazendo pelo próximo, fazendo em nome do Pai, da lei divina. É muito amor que essa terra precisa. Meus irmãos, obrigada por vocês aqui estar. E neste momento eu rogo para que Maria Santíssima, com sua falange de luz, adentre em seus lares, levando a paz, o amor, a tranquilidade, ao exercício da mãe que labuta, do pai que labuta, para que a serenidade aí fique e que possam ser refeitas energias de todos os familiares amados, de todos os irmãos e de todos aqueles que nos vêm à mente, assim como toda a humanidade. Obrigada, Mãe Maria, pela graça que nos dá. Obrigada, Jesus, por ser nosso guia, nosso exemplo maior. E ao Criador, a nossa gratidão pela misericórdia que deposita sobre nós. Que tenhamos todos um bom final de domingo. Que vocês se sintam neste momento alegríssimos de estarmos todos em Cristo. Graças a Deus. Obrigada a todos vocês. Hoje, aqui finalizamos a primeira parte dos trabalhos, né? Com muita gratidão pela presença de todos. Iniciaremos, então, a segunda parte, né? Com o Vanderlei na coordenação. E aqueles que possam